Ok, vamos lá. Na aula passada a gente viu aí os conceitos iniciais sobre sistema de qualidade, né? Nós vimos aí as questões relacionadas que o sistema ele se baseia em medidas para evitar os desvios de qualidade, que a gente também pode chamar de não conformidades, tá? E viu o conceito aí do que é a diferença entre contaminação e contaminação cruzada. Como eu falei para vocês, a contaminação cruzada é quando a gente encontra aí uma parte de outra matéria-prima, produto intermediário, granel, produto terminário, em outro material da produção, né? Em outra matéria-prima, outro material de embalagem, outro produto granel e assim sucessivamente. Enquanto que contaminação, ela pode ser física, ela pode ser química, ela pode ser microbiológica e são fatores externos à produção. São fatores que não fazem parte lá do processo de produção. Exemplos: encontrar um pedaço de plástico seria uma contaminação de que tipo? Física, química ou microbiológica? Se eu encontrei um pedaço de plástico lá no meu produto intermediário, ele seria uma contaminação de que tipo? Física, beleza, Gustavo. Né? Se eu encontrar resto de saneante, resíduos de saneante no meu produto granel, seria que tipo? Química, beleza, Gabi. E se eu encontrar bactérias e fungos, né, ela seria, ou as toxinas produzidas por essas bactérias e fungos, elas seriam um tipo biológico, né? Isso, beleza, tá? Então, para a gente não confundir contaminação cruzada com contaminação. A gente vai ver outros critérios relacionados aí. Como eu falei para vocês, é importante aí quando a gente vai fazer o processo produtivo, isso principalmente aí na parte da indústria farmacêutica. O que a indústria faz? Ela produz um produto a granel, deixa esse produto estocado, e quando for necessário, ela produz lotes, né? Então, para a gente, o conceito aí de lote, a gente vai olhar aqui. Então, o que seria lote para a gente, né? Então, lote seria uma quantidade definida de matéria-prima, de material de embalagem ou de produtos de um processo ou mais processos cuja característica essencial é a homogeneidade, tá? O que a gente quer dizer com homogeneidade? Quer dizer que o produto, ele, no início, meio e final dele, ele vai ter as mesmas características. Quando a gente estiver vendo aí as análises de controle de qualidade, a gente vai ver aí, quando a gente analisa o peso dos comprimidos, né, eles têm uma variação, essa variação tem um limite permitido, e os pesos dos comprimidos no início do lote, no meio do lote, no final do lote, tá, eles vão ser monitorados. Só para a gente relembrar aí, como é que é o nome da parte do controle de qualidade que a gente faz para monitorar o processo produtivo? Como é que chama esse nome? Como é que a gente chama isso? Quando a gente monitora o processo produtivo, quando a gente faz pequenas análises para o processo produtivo continuar, como é que a gente chama esse processo? Quem sabe me dizer aí, quem lembra aí da aula passada? Quando a gente faz o monitoramento do processo produtivo, né, para minimizar a chance de ter uma não conformidade, um desvio de qualidade, tem um nome que é dado para isso. Como é que é o nome desse conceito? Eu falei para vocês na aula passada. Alguém saberia me dizer? Bom, chama CEP, né? Controle Estatístico de Processo. Como eu falei para vocês, são processos aí que a gente faz ao longo das etapas das operações farmacêuticas, né? Ao longo do processo produtivo, para monitorar e evitar que o produto intermediário vá para produto granel com alguma não conformidade, e essa não conformidade seja detectada só lá no final da produção do nosso lote, tá? Então, quando a gente fabrica, tá, a gente determina uma quantidade. Pessoal, quem que vai determinar essa quantidade para a gente? A determinação da quantidade, ela é baseada lá no que a gente chama, né, de fórmula mestre. Então, aí na tecnologia farmacêutica, na farmacotécnica, quando a gente vai fabricar qualquer produto, a gente tem que ter uma fórmula mestre. Essa fórmula mestre, ela vai dizer para a gente o quê? Quais são as matérias-primas, quais são os materiais de embalagem, as quantidades e as operações que são realizadas para poder transformar matérias-primas, insumos, princípios ativos, adjuvantes, veículos em produto final, tá? Então, é a forma que a gente tem de fabricar o nosso produto. Então, a gente dá o nome dessa fórmula, né, desse processo que diz como que a gente deve fabricar um determinado medicamento, desde a escolha das matérias-primas, as quantidades, até as características do produto final, a gente chama isso de fórmula mestre. Todo lote, quando ele é produzido, ele tem uma quantidade determinada. Então, por exemplo, né,
eu produzi ali 100 mil unidades de um produto a granel. Fabriquei o primeiro lote, 25 mil unidades. O segundo lote também tem que ter 25 mil unidades, ele vai receber o lote 2, terceiro lote a mesma coisa e assim sucessivamente. Quando a gente vai e deixa o produto a granel armazenado, o que, que acontece com ele? Ele não tem ainda um prazo de validade. O prazo de validade ele é dado aqui para o nosso produto final. Então, toda vez que a gente fabrica um produto final, ele recebe um número de lote e ele recebe um prazo ou uma data de validade. Então, ele recebe uma data de validade, tá? Essa data de validade, ela serve exatamente para quê? Para a gente testar e dizer quais são as condições do armazenamento e por quanto tempo aquele produto ele pode ser utilizado, mantendo as suas características relacionadas ao desenho do produto, né? Então, as características relacionadas à segurança e à eficácia do nosso produto. Por isso que quando a gente tem uma não conformidade no produto final, esse produto final ele precisa ser destruído, ele não pode ser reprocessado. Lembrando aí que quando a gente tem o produto intermediário, o produto granel, eles podem ser reprocessados caso a gente encontre algum desvio de qualidade. No caso do produto final, se ele for reprovado, né, então ele precisa ser reprocessado, ou, perdão, ele precisa ser destruído, né, reciclado. No caso aí, se o produto for nosso, se o produto for de um terceiro, por exemplo, uma matéria-prima, um produto de outro fabricante, ele precisa ser devolvido. Lembrando aí que toda vez que a gente reprova matérias-primas, a gente precisa abrir uma notificação junto à vigilância sanitária, tá? Então, quando a gente vai fabricar, esse produto ele recebe uma data de validade. Existe uma diferença entre data de validade, data de reteste e data de reanálise. Quem saberia me dizer qual é a diferença entre data de validade, data de reteste e data de reanálise? Alguém saberia me dizer? Vamos lá, né? Data de validade está aí na tela para vocês. Então, a data de validade ela é o quê? Ela é o prazo, né, que é estipulado, professor, mas quem que estipula esse prazo para a gente? Tem um estudo que a gente chama de estudo de estabilidade. São os estudos de estabilidade que a gente faz lá no desenvolvimento do produto. Então, durante o processo de desenvolvimento daquele produto, são conduzidos, né, pelo menos 2 estudos, no caso aí da indústria, e no caso da farmácia de manipulação é conduzido um estudo, tá? Então, no caso da indústria, são conduzidos os estudos de estabilidade acelerada, que servem para fins de registro do produto, e estabilidade longa duração, que é para exatamente determinar as condições de armazenamento do nosso produto e o prazo, né? Então, o intervalo de tempo que aquele produto ele pode ser utilizado, garantindo aí as condições de eficácia e segurança do nosso produto. A data de reteste é quando a gente tem produtos que ficam armazenados, então produtos intermediários, produtos a granel, tá? E esses produtos eles ficam guardados até que eles sejam utilizados para produção. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo para vocês. No caso aqui, eu fabriquei um produto intermediário no dia 31/8, o produto a granel no dia 20/9, e o produto final eu vou fabricar ele só no dia 30/11. Então, o que é que acontece? Entre o produto granel e o produto final, esse produto ele vai ficar armazenado. Quando ele fica armazenado, o que, que acontece? Quando a gente vai fabricar o produto final, quando a gente vai fabricar o lote do nosso produto final, é necessário que a gente cheque se as condições de armazenamento no qual aquele produto ele ficou guardado, se eles não interferiram lá nas características. Características são essas. Características relacionadas, né, às características qualitativas de identificação e as características quantitativas de pureza, exatamente porque todo produto, como ele é formado por substâncias químicas em condições específicas, vocês devem ter visto isso aí na questão relacionada à físico-química, né? Vocês devem ter visto aí cinética química. Todo produto ele tende a sofrer transformações. Ele pode se degradar, ele pode reduzir, né, a quantidade de insumo ativo, exatamente porque ele se transforma em outras substâncias. Então, por isso que um produto, quando ele é fabricado, ele recebe para a gente o que a gente chama de prazo de validade ou data de validade, tá? Isso é importante e é estabelecido pelos estudos de estabilidade. A data de reteste,
a gente faz exatamente quando? Quando eu tenho um produto intermediário, e esse produto intermediário, eu preciso saber lá se ele manteve as suas características de qualidade. Então, a gente faz o que a gente chama de reteste. A data de reanálise, ela só é feita, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, tem data aqui de validade. Então, data estabelecida na embalagem dos medicamentos. Geralmente, a gente encontra isso no rótulo, né? Pode estar tanto no cartucho, quanto pode estar na embalagem primária, quanto pode estar, né, em outra embalagem que envolva aí o nosso produto. Por exemplo, as ampolas, elas podem vir dentro de blisters, tá? Então a gente pode ter a data de validade aí na ampola, no blister, no cartucho, tá? No qual a gente garante, o fabricante ele garante aí que o produto dele tá em conformidade dentro das questões relacionadas, né, à identificação, tá? Os testes qualitativos e a pureza dos insumos ativos, dos materiais, das matérias correlatas, das impurezas e assim sucessivamente, tá? Então, se ele for armazenado nas condições que são dadas pelo fabricante, esse produto ele vai manter as suas características até aquele período, tá? A data de reteste, a gente faz exatamente o quê? É uma data que a gente estabelece aí, tá? Vai ser baseado também nos estudos de estabilidade, tá? E esse material ele vai ser reanalisado, exatamente para quê? Para que a gente possa saber se ele pode ser utilizado lá na nossa linha de produção ou não. Ou seja, na hora que eu fiz o meu produto intermediário, se ele ficou armazenado e eu vou utilizar ele posteriormente para poder continuar o meu processo produtivo, o meu plano mestre, ele estabelece, a minha fórmula mestre, ele estabelece que se o produto ficar armazenado, por exemplo, por 30 dias, antes dele continuar o processo produtivo, o que, é que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que reanalisar, tá? Perdão, eu preciso retestar ele para exatamente saber se as condições no qual ele ficou armazenado inicialmente, se essas condições elas ainda são mantidas e podem ser reutilizadas, tá? Então, o reteste, ele exatamente vai ser exatamente o quê? É uma reanálise para garantir que o material está adequado para quê? Para o uso imediato do meu produto, tá? Então, é importante aí. Os testes eles vão ser determinados aí pelo controle de qualidade e pelos estudos de estabilidade. Então, o fabricante que determina quando é que são as datas de reteste dele, tá? E quando que devem ser feitos. O que é importante? Para a gente diferenciar reteste de reanálise, né? No caso aí da reanálise, ela tem uma diferença. A reanálise, a gente faz ela quando o meu produto, ele já é produto final, e a reanálise, o meu produto, ele já tem que estar previamente aprovado, ou seja, ele já passou por todas as etapas produtivas, ele já recebeu um certificado, um boletim de análise, e ele já está pronto para ser consumido. Então, ele já recebeu prazo de validade. Lembrando aqui, né, quando a gente fabrica o lote, ele recebe lá, né, a numeração do lote e ele recebe uma data de validade. Então, por exemplo, meu produto tem validade de 2 anos. Então, se eu fabriquei ele hoje, dia 9 de setembro de 2020, significa que ele pode ser utilizado até 9 de setembro de 2022. Então, ele recebeu uma data de validade. Quando a gente tem produtos intermediários, quando a gente tem produtos a granel, eles não recebem uma data de validade. Exatamente por quê? Porque ainda faltam operações farmacêuticas a serem executadas e, consequentemente, esse produto, caso tenha algum problema, por exemplo, se tiver uma impureza, o resto de um solvente de processo produtivo, se tiver lá uma impureza que veio lá da planta no qual o meu ativo ele foi extraído, se tiver uma condição farmacotécnica, lá o produto não ficou bem homogêneo, não está bem seco durante lá o processo de, exemplo, compressão a úmido, né? Então, ele pode sofrer o reprocesso. Por isso que a data, tá, de reteste, tá, ela indica aí que quando é que ela vai ser aplicada? Quando o prazo de validade ainda não foi estabelecido pelo fabricante do insumo. Então, aquele material que está armazenado, que pode ser utilizado ainda no meu processo produtivo, quando eu for reutilizar ele para poder continuar, e nem sempre a gente faz o processo produtivo, se um dia vocês trabalharem na indústria, vocês vão perceber isso, às vezes a indústria ela faz o produto intermediário e deixa ele armazenado, e só vai continuar o processo produtivo quando houver uma demanda, né? Quando aquele produto ele for pedido lá. Então, geralmente eles deixam a mistura de um pó pronta, eles deixam cápsulas prontas, né? Faltando o processo de embalagem dele. Então, a data de reteste ela só vai ser aplicada quando não houver o estabelecido prazo de validade para ele. Se o teu produto tiver prazo de validade, significa que ele já passou pelo processo de fabricação, então está pronto, recebeu uma data de validade e já está devidamente aprovado.
No caso de produtos aprovados, caso a gente tenha lá, por exemplo, uma denúncia, o produto que eu coloquei no mercado, ele sofreu uma denúncia aí de que ele não está adequado. Aí é necessário abrir uma investigação, e essa investigação, ela busca o quê? Ela busca avaliar aonde que foi, né, onde é que foi encontrado o desvio de qualidade. Será que o produto saiu da fábrica não conforme? Será que a não conformidade surgiu durante o transporte ou armazenamento? Será que o transporte ele influenciou nas características relacionadas lá ao meu produto? Então, quando o meu produto já está aprovado e eu preciso checar essas condições, aí o que a gente faz é o que a gente chama de reanálise, tá? Então, a reanálise, ela sempre vai acontecer quando o meu produto, ele já foi devidamente aprovado. Produtos aprovados, eles automaticamente, né, recebem um prazo de validade. Vou mostrar aqui para vocês um fluxo que eu já mostrei aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui para vocês quanto à validade ao reteste, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa aí o nosso fluxozinho aí, no nosso sistema de qualidade, ele seria assim: a gente compra as matérias-primas, recebe, checa, se tiver tudo ok, recebe, aí ele vai para o nosso almoxerifado, recebe um status de quarentena. Depois a gente vai conversar sobre esses status aí que a gente pode ter três, né? Quarentena, aprovado e reprovado. Aí eu fabriquei o produto finalizou. Aí eu vou fazer o controle de qualidade dele, fazer as análises de identificação, para saber se de fato a matéria-prima que eu coloquei naquele produto é a matéria-prima que está na minha fórmula, né? Lembrando aí, como eu mostrei para vocês no histórico, a gente tem que garantir a identidade dos ativos, para que não hajam misturas acidentais, para que o ativo seja a forma isomérica equivalente. Vocês aprenderam aí na química orgânica que a gente tem isômeros, que a gente pode ter polimorfos, e isso pode alterar as características do nosso produto. Então, por isso que a gente tem que garantir, através dos ensaios físico-químicos, a identificação e a determinação da pureza, se a quantidade do ativo está correta, para evitar lá, como aconteceu lá em Brasília, como eu mostrei para vocês, de dispensar um medicamento que tem 100 vezes a quantidade de fármaco. Aí a gente vai testar as características físico-químicas, ensaios de pureza química, ensaios de pureza microbiológica. E se tudo tiver adequado, o nosso produto recebe o status de aprovado. Aí ele pode ser utilizado. Caso seja encontrada uma não conformidade e o produto ele não possa ser reprocessado, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser reprovado. E o que eu vou fazer? Se o produto for um produto que não for meu, se for um produto aí de outro fabricante, o que eu tenho que fazer com ele? Eu devolvo esse produto para o meu fabricante. Tá? Então, por exemplo, uma matéria-prima, um material de embalagem. Às vezes, tem algumas indústrias que eles compram um produto a granel e só fazem o processo de embalagem. Tá? Então, eles vão ter um produto a granel que eles vão só embalar. Isso acontece bastante aí na farmácia de manipulação. Às vezes, ela compra já lá o suplemento pronto, né, os comprimidos prontos, e ela só faz o processo de embalagem. Então, se o produto estiver reprovado e esse produto não for meu, eu faço a devolução para o fabricante, lembrando que a gente tem que notificar a Anvisa caso o produto reprovado seja uma matéria-prima. Mas, caso o produto seja meu, o que eu tenho que fazer com ele? Ele precisa ser reciclado. Por isso que a gente aplica o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né, o PGRS, que está previsto lá na Resolução 306. Tá? Então, exatamente o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos vai dizer o que eu tenho que fazer com aquele resíduo que foi gerado. Ele vai ser incinerado, ele vai sofrer um tratamento químico, ele pode ser processado aí para virar, por exemplo, um adubo, ele pode ser reciclado, e assim sucessivamente, tá? Então, a data de validade, tá? Ela vai ser aplicada quando o produto já está pronto. Então, se eu tiver um produto que eu descobri que em algum momento do meu processo produtivo ele tem um desvio de qualidade, ou eu quero checar se as características de qualidade estão adequadas, eu faço reteste. Agora, se eu tenho um produto que eu já determinei o prazo de validade dele, que ele já está devidamente aprovado, ou seja, já passou por todo o processo produtivo e por todo o processo de qualidade, aí ele precisa ser reanalisado. Professor, mas como é que eu sei se um produto, né, ele tá se ele saiu inadequado da fábrica ou se a inadequação dele, se o desvio de qualidade aconteceu lá durante o armazenamento, transporte ou mau uso pelo paciente, tá? Todo processo produtivo, ele mantém uma quantidade guardada de um lote que a gente chama de contraprova. Então, a indústria, ela guarda uma parte daquele lote exatamente para quê?
caso ela seja questionada, ou caso ela queira fazer um processo de investigação de uma não conformidade, ela precisa saber, né, como é que aquele produto saiu da fábrica. Então, ela vai avaliar, e isso a gente faz no que a gente chama de amostra de contraprova. Então, a indústria ela tem que provar, né, para a autoridade sanitária, por exemplo, que o produto dela está adequado, e essa adequação do produto dela, ela é feita nessa amostra que a gente chama de amostra de contraprova, tá? Então, a diferença entre reteste, reanálise, tá? Ela é essa. O reteste a gente faz quando a gente quer comprovar as características, o produto ainda não recebeu prazo de validade. Então, vou fazer reteste para um produto intermediário, vou fazer reteste para um produto granel. Agora, quando o produto ele já passou por todo o processo produtivo, já virou um lote, já é um produto final, tem prazo de validade, caso eu queira reavaliar as características de qualidade dele, eu faço a reanálise. Beleza até aqui? Professor, Pode perguntar. é, eu devo notificar a Anvisa mesmo se o produto for meu, se ele for reprovado? Não, aí o que que acontece? Quando você reprova um produto que é seu, você vai manter um registro e você vai dar a disposição que é necessária lá para o teu produto reprovado. O produto é teu, tá? Quando é que tu tem que notificar a Anvisa? Quando o produto ele é uma matéria-prima, quando ele é um insumo, exatamente que ele faz parte do processo de fabricação. Quando o produto é seu, você vai manter um registro, porque o que, que vai acontecer? Quando você sofrer uma fiscalização, a Anvisa ela vai olhar a tua documentação técnica e ela vai pedir lá, tu teve algum lote reprovado? Aí você vai dizer assim para a Anvisa, tenho. Aí ela vai pedir para olhar o registro do lote e ela vai querer saber o que foi que você fez com aquele produto reprovado, entendeu? Porque, por exemplo, a gente tem alguns problemas aí ao longo da história. Não sei se vocês conhecem a história do Césio 137, vocês lembram? Vocês lembram aí, gente, a história do Césio 137? O que, que aconteceu com o Césio 137, né? Ele é um material radioativo, ele faz parte aí de alguns equipamentos hospitalares, né? Raio-X, etc e tal. E quando esse equipamento ele quebrou, né, o que que o hospital fez? Ele pegou as cápsulas de Césio 137, que é um material radioativo, e jogou no lixão. Algumas pessoas lá que catam lixo encontraram, como ele gera, né, na presença da luz, ele gera lá uma cor brilhosa, né, ele gera uma fosforescência, exatamente porque ele é um material radioativo, e as pessoas não sabiam, eles começaram a brincar com aquilo ali, tipo assim, fazendo maquiagens, passando no rosto, achando só que aquele material, ele é um material radioativo. Isso causou uma série de danos para várias pessoas que tiveram contato com esse material radioativo. Por isso que quando você reprova um produto seu, você tem que dar destinação para ele e manter um registro. Tá? A gente vai ver aí que as boas práticas elas são baseadas principalmente no que a gente chama de registros de fabricação, registros analíticos, exatamente por quê? Porque os registros eles são as condições que a gente tem para poder, caso seja necessário abrir uma investigação, que a gente volte no tempo. Então, quem fez, qual foi o produto que foi utilizado, quando é que ele foi liberado, o que foi utilizado nele, quais foram as quantidades. Então, os registros eles são importantes. Então, quando você reprova um material que é seu, você não precisa notificar para a Anvisa. Tá? Então, reprovei um material meu, eu dou a destinação para o meu produto e mantenho o registro guardado. Né? O registro ele vai ser guardado pela garantia da qualidade. Agora, quando eu reprovo uma matéria-prima, ou seja, um produto de outra pessoa, eu tenho que informar a vigilância sanitária, né, no caso a Anvisa, que aquele produto ele foi reprovado. Beleza, Guilherme? Sim, professor, obrigado. Beleza, então vamos continuar, tá? Então a diferença entre data de validade, perdão, data de reteste, data de reanálise é essa. O reteste é sempre para um produto que ainda não tem data de validade, estabelecido pelo fabricante, e a reanálise sempre vai ser para um produto já previamente aprovado. Então aquele produto já passou por todo o processo de qualidade, né? Como eu falei para vocês, embalagem, ele é uma operação farmacêutica que vai incluir envase, ele vai incluir rotulagem, né, pelos quais quem passa. Então, quem que vai ser embalado? Sempre o produto embalado já é o meu produto granel. Cuidado aí,
como eu falei para vocês, produtos estéreis, eles passam pelo processo de invase, ou seja, eles vão para dentro do frasco, eles vão para dentro da ampola, e eles ainda são considerados produtos intermediários, eles ainda não são considerados produto a granel, exatamente porque falta uma operação farmacêutica, que é a fase de esterilização, tá? Então, no caso aí, eles não vão ser considerados aí, quando a gente coloca o produto que vai ser esterilizado dentro da ampola, dentro do frasco que vai ser esterilizado, a gente não considera ainda como o processo de embalagem, tá? Então é importante a gente lembrar aí que a embalagem ela envolve colocar dentro do cartucho ou blister, se for vendido na embalagem primária, e tem a questão relacionada à rotulagem, então tem que vir junto com o prospecto informativo, que é a bula, tá? Então toda vez que a gente fala de embalagem, a gente está falando aí da, né, embalagem que esse produto ele vai ser comercializado e acompanhando lá, quando a gente fala de embalagem, ele obrigatoriamente, a embalagem tem que acompanhar um prospecto informativo que é a bula, beleza? Quando a gente vai falar lá de fabricação, tá, existe uma diferença. Então, toda vez que disser assim, boas práticas de fabricação, né, que é o que a gente está estudando. O que é a fabricação? São todas as operações, né, que envolvem o preparo de um produto farmacêutico. No caso, medicamento, no caso, um cosmético, no caso, um suplemento, né? Quando a gente fala fabricação, a fabricação ela não é produção. Então, existe uma diferença entre fabricação e existe uma diferença entre produção. Produção são aquelas etapas que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, né? Quando a gente vai falar aqui sobre o processo aqui para poder obter o comprimido, a gente está falando de etapas de produção. A gente vai pegar as matérias-primas, submetê-las a operações farmacêuticas e chegar ao produto final. Isso a gente chama de produção, é uma parte da fabricação. Professor, mas qual é a diferença da fabricação para a produção? A produção envolve as operações farmacêuticas. A fabricação, ela vai desde a aquisição do meu produto, tá? Então, desde o momento que você vai lá e entra em contato com o fornecedor, escolhe a matéria-prima, envolve a etapa de produção, que eu acabei de falar para vocês, né? A questão lá das operações farmacêuticas, para poder transformar as matérias-primas em forma farmacêutica, envolve o controle de qualidade, envolve a liberação do lote, depois que é feita a revisão, né, que a gente chama de reconciliação do lote. Então, faz a reconciliação exatamente para poder avaliar aí se todas as etapas de produção foram adequadas, se os produtos intermediários não tiveram nenhum problema. Então, é feita toda uma revisão na documentação do lote para saber se esse lote ele pode ir ao mercado ou não. Então, se vocês observarem, a gente tem muitas etapas antes de um produto ir para o mercado, né? Principalmente isso na indústria. A manipulação ela também faz, mas como os processos da manipulação são mais simples, né? São mais integrados, ela precisa fazer uma quantidade menor. Isso não significa que ela não vai fazer, tá? Até que o produto ele sofra, né, todos os controles relacionados que estão previstos lá na farmacopeia. Então, a fabricação ela é o processo mais amplo, tá? Então, por exemplo, quando eu mostrei isso aqui para vocês, esse fluxo, isso aqui é o meu fluxo de fabricação, tá? Então, ele envolve desde lá da aquisição da matéria-prima até a expedição do meu produto. Quando eu mostro para vocês, né, um fluxo que envolve lá as etapas farmacêuticas, aquilo ali é o meu fluxo de produção. Então, a diferença entre fabricação e produção é que a produção ela é uma das etapas do processo de fabricação. Fabricação envolve desde a aquisição das matérias-primas até a realização dos controles finais ao produto para que ele possa ser comercializado. E a produção envolve aí as etapas relacionadas, né, à transformação das matérias-primas em produtos finais. Entenderam a diferença entre fabricação e produção? Alguma dúvida até aqui? Ok, continuamos, né? No caso aí, ó, produção, todas as operações envolvidas no preparo de determinado medicamento, desde o recebimento dos materiais no almoxerifado, passando pelo processamento, embalagem, até a obtenção do produto terminado. Enquanto que a fabricação ela começa lá na aquisição da matéria-prima, a produção ela começa na escolha e pesagem das matérias-primas. Então, recebi lá no almoxerifado meu material, esse material ele precisa ser previamente analisado para que ele possa ser utilizado, então ele fica um tempo em quarentena, depois a gente vai discutir essa questão dos status.
tá? Depois que ele for confirmado que ele está adequado, ele vai entrar no processo produtivo, vai ser transformado em produtos finais, e esse produto final, tá? Ele vai virar o produto que pode ser comercializado depois que forem feitas as análises e os testes de controle adequado. Então, isso é o que a gente chama de produção. Lembrando que a produção, ela é uma das etapas da fabricação. Por isso que o termo é boas práticas de fabricação, envolve tudo, em vez de ser boas práticas de produção, né? Tem boas práticas de produção, mas aí envolve as etapas dentro da fábrica ou dentro da manipulação para transformar matérias-primas em produtos finais, enquanto que a fabricação envolve todo mundo, né? Desde o administrativo até a área técnica, desde a aquisição das matérias-primas, fornecedor, até a liberação do produto para o mercado. Então, por isso que ele é um conceito mais amplo. Produção, ela é sempre, a fabricação, ela é sempre um conceito mais amplo que a produção, tá? Lote a gente já viu, com quantidade definida, né, de uma matéria-prima. Professor, mas eu não entendi. Como assim uma quantidade definida de uma matéria-prima? Lembra lá que o cara, quando ele vai fabricar a matéria-prima que vai ser utilizada na fabricação dos produtos finais, lá na matéria-prima dele, ele também vai gerar produtos intermediários, por exemplo, né? Vamos supor que ele vai tirar o princípio ativo de uma planta, né? Por exemplo, quercetina. Então, ele vai ter lá os produtos intermediários durante o processo de extração até a obtenção da quercetina, que seria o insumo ativo. Então, o fabricante de farmoquímicos, né, ou seja, de insumos ativos, insumos não ativos, recipientes, veículo, ele também tem o processo produtivo dele, gera produtos intermediários, gera produtos granel, gera produto final. Então, quando ele determina lá que o produto final dele vai ter 100 quilos por lote, ou então vai ter 1 tonelada por lote e assim sucessivamente, ele está fazendo o mesmo processo que a indústria que faz os produtos farmacêuticos, tá? Então segue o mesmo processinho. Por isso que, no caso aí de lote, né? O que é o lote para gente? O lote é uma parte definida, tá? De um produto. Esse produto ele pode ser uma matéria-prima, ele pode ser um material de embalagem, ele pode ser um produto processado ou com vários processos, né? Produto final, em que a característica do lote é que ele seja homogêneo, né? Então, se eu pegar lá o meu produto e analisar ele em partes diferentes, vocês devem ter visto isso aí na química analítica, tá? Então, quando a gente faz as questões relacionadas em partes diferentes, eles têm que manter, né, características semelhantes, que essas características semelhantes, teor, umidade, características visuais, tá? Eles exatamente são baseados aí na que a gente chama de homogeneidade do lote. Por isso que é importante o conceito para vocês que eu dei na primeira aula de controle em processo, tá? Então é importante aí que isso seja avaliado na determinação do nosso lote, beleza? Até aqui, tudo bem? Professor, Pode perguntar. tem como o senhor voltar o slide de produção? Para? Porque Quer fazer um print, né? é, Esse slide está lá no sala de aula, gente. Vocês não precisam ficar se preocupando com o slide. Eu coloquei, inclusive, para vocês lá. Tem conceito. Todos os conceitos que estão aqui, tá? Eles estão disponíveis aí na resolução. Eu copiei e colei, entendeu? Do jeito que está na 301, do jeito que está na 67, eu copiei e colei para cá. O que é mais importante não é esse texto, não. O mais importante é o que eu explico para vocês. Mas não tem problema, não. Tá aí, tá? Mas se liguem a explicação, ela é mais importante ainda. Vamos lá, tá? Lá no AVA, se vocês forem nos materiais de referência, tem esses slides lá, tá? Eu disponibilizei lá para vocês. Só vocês darem uma olhadinha lá no AVA, no material que ele está disponível lá.
Calma, Gabi. Calma, Gabi. Calma, Gabi. Eu ainda não abri a tarefa de vocês. Eu preciso finalizar alguns conceitos antes de liberar a tarefa para vocês, tá? Porque o mapa, tá? Ele é uma atividade. Só que o mapa, vocês vão. Na aula de hoje, eu vou liberar a atividade de vocês, porque o mapa ele não é pequenininho, ele não é simplesinho. Ele é baseado no sistema de qualidade, que é um todo. Então, eu preciso primeiro mostrar para vocês a questão relacionada a esses conceitos, para depois pedir para vocês liberarem. Eu já passei antes, pedi para vocês exatamente começarem, tá? Que o mapa ele é um pouquinho mais complexo, tá? Então, por isso que eu ainda não liberei a tarefa para vocês, mas não se preocupem que eu vou liberar a tarefa para vocês poderem enviar. Exatamente, eu estou falando desses conceitos aí, a gente vai finalizar hoje essa questão relacionada aí aos conceitos, tá? Exatamente para que vocês possam posteriormente enviar um mapa para mim. Aí eu vou abrir com a data direitinho. Não se preocupem com isso, não. Tá? Assim que a tarefa estiver disponível, eu vou colocar para vocês no sala de aula. Eu passei com antecedência para vocês poderem começar a montar o mapa de vocês, tá bom? Não, mas não tem problema, só tem cuidado, né? Lembrando aí que o mapa ele não pode ter texto, tá? Então você não pode botar frases no mapa. Eles são palavras-chave baseadas aí no que diz o teu sistema de qualidade, estrutura, documentação, análise, produção. Então o teu mapa ele é baseado nisso. Por isso que primeiro eu vou fechar essa aula com vocês de conceitos para vocês poderem fechar o mapa de vocês e me enviarem, tá bom? Professor, Fala aí, Gustavo. eu estava por fora dessa atividade. Essa atividade é para fazer um sistema da qualidade da farmácia de manipulação e um da indústria, ou é para fazer só em um mapa? Uma coisa só. Vai falar sobre sistema de qualidade, entendeu? Vai Beleza. fazer um mapa mental relacionado aí ao sistema de qualidade que se aplique às duas coisas. Por isso que é importante aí vocês usarem as duas RDCs para poder montar o mapa de vocês, tá bom? Me deem só um minutinho aqui, tá, crianças?
Pronto, voltei. Estava fazendo uma demanda aqui para a professora Kaline, que ela pediu. Vamos continuar. Professor, Oi. serão só um mapa mental para as duas RDCs que o senhor passou ou um mapa mental de cada RDC? Um apenas, sistema de qualidade. Só que sempre tem que ser um que se adeque aos dois tipos, entendeu? As duas. Entendi. É um mapa só, é um mapa sobre sistema de qualidade. Então tem que ser um mapa genérico para todo mundo. Entenderam? Beleza, então vamos lá, né? Então, produção, etapa que envolve aí o preparo, né, das nossas formulações, diferente da fabricação, que envolve tudo, tá? E lote é uma parte definida, pode ser a parte de uma matéria-prima, de um material de embalagem ou de produtos processados, em que eles têm a principal característica aí que define o lote, é a questão relacionada à homogeneidade. Material de embalagem, né? Então, qualquer material, pode incluir aí material impresso, então cartuchos, bulas, né, empregados na etapa de embalagem de um medicamento, de um cosmético ou de um suplemento, né? A gente não é considerado material de embalagem aquela que a gente utiliza para transporte e expedição. Por exemplo, aquelas caixas de papelão, no qual uma vez um aluno perguntou, professor, eu posso chamar a caixa de papelão de embalagem terciária? Não. Ou você vai ter embalagem primária, aquela que tem contato direto com o produto, com a formulação, e a embalagem secundária vai ser o cartucho, tá? Então, eles só vão ter esses 2 graus de classificação. Ou tu tem embalagem primária, ou tu tem embalagem secundária. Não existe embalagem terciária. As caixas de transporte são caixas para transporte, aquelas caixas de papelão. Então, a gente não classifica elas como embalagem terciária, tá? Então, embalagem é qualquer material impresso, tá? Cartucho, bula, ela faz parte também do material de embalagem. Por isso que lá na etapa de embalagem, como eu já tenho falado para vocês, embalagem é colocar dentro da embalagem de transporte, armazenamento, né, cartucho, junto com o prospecto informativo, que é a bula, beleza? POP, importante, né? Agora, a gente vai começar, eu vou falar para vocês aí sobre alguns documentos da qualidade. Por quê? Ele é importante lá durante o nosso processo de fabricação, a gente vai perceber, né, que as boas práticas, elas envolvem aí uma série de requisitos, tanto para a infraestrutura, então os equipamentos eles têm que estar adequados, os ambientes de produção eles também têm que estar adequados, tá? Então a gente vai ver aí que as questões relacionadas aos equipamentos, eles precisam passar por um processo que a gente chama de qualificação, tá? Então vocês vão olhar aí 2 processos que são importantes para garantir aí da segurança dos nossos produtos, chama de validação, né? A validação é para processos e metodologias analíticas, e qualificação é para equipamentos e ambientes, né? A qualificação é para a gente garantir lá que o equipamento ou que o ambiente da gente ele está adequado, que ele não vai servir como fonte de interferência lá, né, para o nosso produto. Por isso que quando a gente vai fabricar, existem alguns requisitos na hora de escolher um equipamento, existem alguns requisitos na hora de determinar a estrutura, tá? Então, essa parte estrutural, vocês geralmente olham isso lá na tecnologia farmacêutica, vocês olham isso na farmacotécnica, tá? Então, são as condições para que o produto, né, para que o ambiente, ele não interfira no nosso produto. Uma parte muito importante das boas práticas é o que a gente chama de documentação técnica, tá? Existem vários tipos de documentação técnica, as principais para a gente, documentações técnicas, eu vou colocar aqui para vocês a mestre, né, que a gente chama de documentação mestre, que é o manual de boas práticas, tá? Manual de boas práticas, as especificações técnicas, tá? Os procedimentos operacionais padrão e os certificados de análise também podem ser chamados de boletim de análise, tá? Vou colocar aqui que são sinônimos, boletim de análise, tudo é a mesma coisa, certificado de análise, boletim analítico, certificado analítico, então, dependendo da empresa, eles podem dar nomes diferentes para a mesma coisa, tá? Então, vocês vão observar que as boas práticas, elas envolvem todo o nosso processo de fabricação, desde a escolha, né, desde a escolha lá do nosso fabricante, tá?
já eu vou falar sobre validação e qualificação, mas basicamente o que vocês precisam saber é que qualificação é para equipamentos e ambiente e validação é para métodos, né, métodos analíticos e processos. Então, você valida processos e métodos e qualifica equipamentos e ambientes, tá? A gente vai falar, vai ter uma aula só sobre qualificação e validação, que é importante aí, até porque é uma das atribuições do farmacêutico lá junto ao sistema de qualidade, tá? Então, ó, importante aqui a gente perceber que o sistema de boas práticas, né, ele envolve tudo, tá? Por isso que eu falei para vocês que a fabricação, a produção, ela é de responsabilidade aí do farmacêutico. Então, o processo produtivo, ele vai ser responsável aí pelo farmacêutico. Isso a gente falando de produtos farmacêuticos, tá? Se eu tiver produtos de outra origem, por exemplo, farmoquímicos, produtos químicos, aí podem ter outros profissionais responsáveis. Mas a fabricação, como ela envolve tudo, ela é uma responsabilidade de todos os setores da empresa, desde a gerência administrativa quanto a gerência técnica, tá? Então é importante aí que a gente leve em consideração. Quando a gente vai falar das questões relacionadas à fabricação, a gente está falando de tudo que envolve, dos fornecedores, da escolha dos nossos fornecedores, até a entrega do nosso produto, né? A gente é responsável até a entrega do nosso produto para os nossos clientes, tá? Então, vocês vão ver que as boas práticas, elas envolvem aí uma série de requisitos para várias áreas envolvidas, infraestrutura, documentação, treinamento, processo de amostragem, processo analítico. Então, tudo isso é necessário lá quando a gente vai trabalhar. E uma das partes importantes é o que a gente chama de documentação técnica, né? Existem vários documentos que fazem parte do sistema de qualidade, mas os 4 principais para a gente, relacionados aí ao controle de qualidade, né? É o Manual de Boas Práticas, são as especificações técnicas, os POPs e os certificados de análise, né? Então, a gente vai começar a ver alguns desses documentos na aula de hoje. Então, quando a gente fala lá de procedimento operacional padrão, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de eu abrir esse conceito aqui. O que é um POP para vocês? Para que serve um procedimento operacional padrão? O que vocês acham? Se vocês puderem abrir o áudio para me explicar, fica melhor, tá? Então, para que vocês acham que serve um procedimento operacional padrão? Muito provavelmente vocês já devem ter visto aí em outras disciplinas. E aí, para que serve um POP? Pode falar, Gustavo. Professor, é para padronizar alguns métodos, por exemplo, para mexer em uma máquina, determinada máquina que tem uma indústria. Lá vai ter um POP para que seja usada a máquina da forma correta, caso ela tenha que ser limpada quando terminar de ser usada. E para até POP para limpar uma indústria, uma farmácia de manipulação, tem POP, entendeu? Eu que já fiz o estágio, já presenciei. Então, para cada coisa, um almoxerifado tem um POP, lá na área de manipulação tem um POP, para que todos aqueles procedimentos sejam padronizados, feitos da forma correta, como está lá no POP, que é feito pela gente, pelo profissional responsável, para que não tenha nenhum problema, né, no produto final. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo. O POP, ele serve para te ensinar a fazer uma tarefa, seria isso? Basicamente isso, vai estabelecer um padrão para que seja feita determinada atividade. Quando tu passou pelo estágio, que tu foi treinado no POP, lá, por exemplo, de manipulação, de encapsulamento, de limpeza de uma área ou de um equipamento, qual era o objetivo do farmacêutico ao te treinar? Ele queria te ensinar como fazer aquilo ali? Ou tu já deveria chegar sabendo? Não, eu já sabia, eu já deveria chegar sabendo. Ele só queria estabelecer um padrão para que não fugisse daquilo. Por exemplo, lá no encapsulamento, tinha uma parte do POP que falava que não era para bater a mesa, para ajudar no encapsulamento, né? Para descer o pó para dentro da cápsula. Ela disse que não era para bater. Uhum. Aí lá estava no POP uma observação no rodapé do POP. Não bater a mesa por causa disso, disso e disso. Eu lembro desse detalhe, entendeu? Sim, beleza. Então, pensa comigo aí. Se o POP ele não quer te ensinar, porque se você está indo para um setor, você precisa ter a qualificação técnica para poder ir para aquele setor, certo? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar num laboratório, eu tenho que saber como que mexe numa balança, eu tenho que saber como pipetar uma solução, eu tenho que saber como fazer uma homogeneização, como fazer uma tamização.
Então, o POP ele não tem o objetivo de te ensinar, você tem que ter qualificação técnica para executar aquelas atividades. Se o POP não tem por objetivo ensinar, qual é o objetivo dele? Pede aí qualquer coisa, pede ajuda dos universitários aí, pô. O que tu acha? Qual é o objetivo do POP? Hein, Gabi? O que tu acha aí? Ajuda o Gustavo aí. O que tu acha que... Para que serve o POP? Qual é a finalidade do POP, já que o POP não é ensinar, porque vocês já devem chegar com um nível de conhecimento, uma qualificação técnica para poder trabalhar num determinado setor. Se o objetivo dele não é ensinar, para que serve o POP? O que tu acha? Gabi? Pode falar, Gustavo, também. Professor, eu acredito que é para padronizar, O que seria padronizar? estabelecer uma linha de Aham. determinada, estabelecer uma linha para que seja feita, por exemplo, a limpeza da área de determinada forma. Claro, eu já sei os produtos que eu vou usar, já sou capacitado para aquilo, vamos supor. Certo. Então, lá o responsável técnico, o farmacêutico, vai estabelecer, ó, pode usar determinadas substâncias de determinada forma, em determinado horário, para Certo. que não atrapalhe os demais pessoas que vão estar trabalhando no local, né? Mas aí, por que ele determina o horário? Por que ele determina o produto que vai ser utilizado? O que tu acha? Para que ele faz isso? Professor, eu acredito que lá dentro da, por exemplo, da farmácia de manipulação, a gente vai ter algumas áreas, né? Capsulamento, almoxerifado, É. vários locais. Então, eu acho que para no determinado a limpeza vai ser 6 horas. 6 horas é o horário que todo mundo está saindo. Então, eu Aham. acredito que é para deixar o local limpo para que no outro dia chegue e vai estar tudo certinho, da forma correta. Eu estou dando um exemplo do rapaz que limpava, porque eu me surpreendi que lá tinha um copo para limpeza. E quando eu Sim. cheguei lá, Aham. eu cheguei meio cru, né? Eu não sabia. Eu achei interessante. É por isso que eu estou dando o rapaz da limpeza como exemplo, porque ele tinha um copo. Ele tinha que limpar em determinado horário. Eu Aham. acredito que era para não atrapalhar a funcionabilidade da farmácia. Beleza. Vou, eu vou fazer vou dar uma atividade para vocês entenderem para que de fato serve o POP, certo? Eu quero que vocês façam o seguinte. Quero que vocês coloquem aí para mim. Vocês vão escrever no chat, tá? Não coloca agora, mas eu quero que vocês façam o seguinte para mim, né? Quero que vocês, vou colocar aqui, vou pedir para vocês fazerem uma tarefa para mim. Vou dar aí para vocês 2 minutinhos. É uma tarefa bem fácil, mas eu quero que vocês façam isso aqui para mim, para vocês entenderem qual é a finalidade do POP, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês descrevam como preparar um misto quente. Então, eu quero que vocês, né, um misto quente. Todo mundo sabe fazer misto, não sabe? Então, quero que vocês descrevam para mim, em etapas, como é que eu devo preparar um misto quente. Então, vocês têm que dizer o que vocês vão utilizar e o passo a passo para eu poder chegar ao misto quente. Todos entenderam? Eu vou dar para vocês, tá? Eu vou dar aí para vocês 3 minutinhos para vocês escreverem. Aí, quando eu pedir, vocês vão colocar no chat para mim, tá? Não, se você terminar, não coloca no chat antes de eu pedir, tá? Aí, quando eu pedir assim, ó, coloquem para mim aí como que prepara o misto. Vocês vão colocar para mim, ou se vocês quiserem abrir o áudio de vocês e explicar, não tem problema. Mas eu vou dar para vocês 3 minutinhos. São 9h52. Quando for 9h55, eu vou pedir para vocês. Então, pensem aí como é que eu faço, né, para preparar um misto quente. Lembrando aí, vocês têm que me dizer o que vocês vão precisar e como é que é a etapa, né, passo a passo, a receitinha de bolo, para poder preparar o misto quente. Todo mundo sabe fazer um misto. Então, vamos lá, valendo aí. Pensem aí, vocês têm 3 minutos para me responder isso. Yasmin, ainda não coloca, Yasmin, só quando eu pedir, só quando eu pedir.
Beleza, postem para mim aí como é que faz para preparar um misto quente aí. Queria que todo mundo postasse aí sua resposta no chat, por favor. Então vamos lá, né? Gustavo, qualquer pão de preferência, massa grossa, com manteiga, adiciona o queijo e presunto, por fim coloca na sanduicheira e espera ficar pronto. Yasmin, ingredientes, pão de forma, queijo, presunto, manteiga e sanduicheira. Passe manteiga no pão, coloque o queijo e o presunto, coloque a sanduicheira para esquentar por 2 minutos, coloque o pão com queijo e o presunto dentro, após 5 minutos retire e está pronto o misto. Beleza. Ariane, partir o pão, passar a manteiga, colocar o queijo, e presunto no meio do pão, colocar na sanduicheira para aquecer, após retirar pode ser servido. Edilene, materiais, pão de forma, manteiga, presunto e queijo, equipamento sanduicheira. Procedimento, pega uma fatia de pão de forma, passe manteiga, quantidade desejada, coloque uma fatia de presunto e uma de queijo, coloque outra fatia de pão por cima e leve por minutos na sanduicheira até dourar. Gabriel, pão de forma, manteiga, queijo, presunto e queijo. Modo de preparo: colocar o presunto e o queijo entre as fatias de pão, após isso passar a manteiga nos pães e colocá-lo na sanduicheira por aproximadamente 5 minutos. Perceberam aí que eu dei uma tarefa para vocês e todos vocês fizeram misto, mas eu pergunto agora para vocês, o misto de vocês em questão de sabor, né? Ele vai ser igual? O de todo mundo ele vai ser igual? O que vocês acham? Ou vocês acham que vai ter diferença? Vai ter diferença? Vai ter diferença, não vai? Por exemplo, teve gente que passou a manteiga dentro, teve gente que passou a manteiga fora, teve gente que, né, determinou aí que fica por 5 minutos, tem gente que determinou que fica até dourar. Então, vocês perceberam aí que se eu der uma tarefa para vocês, vocês vão executar essa tarefa do jeito que vocês acham correto. Ou seja, no final, o produto de vocês ele vai ter diferenças. Concordam comigo? Então, no final, mesmo eu dando para vocês, né, todas as condições idênticas, o mesmo equipamento, o mesmo pão, o mesmo queijo, o mesmo presunto, a mesma manteiga, mas no final, se a gente for avaliar, o produto de vocês ele vai apresentar diferenças. Imagina agora que vocês estão fabricando um medicamento e eu pergunto para vocês, se eu fabricar um medicamento, por exemplo, né? Vamos lá, a Yasmin e o Gustavo. Eles dois são farmacêuticos e vão trabalhar na manipulação. E eles vão fabricar o mesmo medicamento. Se eu deixar que eles façam do jeito que eles acham correto, vocês acham que o lote produzido pela Yasmin e o lote produzido pelo Gustavo vai ter a mesma característica? Vai ter a mesma qualidade? O que vocês acham? Não, né, Gabi? Isso. Então percebe aí, né, que o POP, ele não tem o objetivo de te ensinar. Não é ele que vai te ensinar a pesar, não é ele que vai te ensinar a escolher a matéria-prima, não é ele que vai te dizer quanto que você, né, como que você deve fazer. O objetivo do POP não é ensinar. O objetivo do POP, como o Gustavo falou, mas ele não conseguiu passar isso para ficar bem claro, né, que ele me disse assim, professor, o objetivo do POP é padronizar. Mas o que é padronizar? Né? Padronizar é garantir que todo mundo faça da mesma forma. Então, lá no POP, né, vocês, por exemplo, me deram aí procedimentos diferentes, tá? Então, coloca presunto entre as fatias do pão, passa manteiga, coloca na sanduicheira por aproximadamente 5 minutos. Procedimento, pegue uma fatia de pão de forma, passe a manteiga, quantidade desejada, coloque uma fatia de presunto, uma de queijo. Então, vocês percebem que aqui, quando vocês fizeram a descrição, tá? Vocês fizeram de forma diferente. Isso vai impactar na qualidade final do produto. Só que o que acontece? Qual é a característica do lote? O que eu falei para vocês? Qual é a característica lá? O que caracteriza para a gente, né? Vou voltar aqui no conceito. O que caracteriza para a gente o lote? Qual é a principal característica dele?
Qual é a principal característica de um lote, gente? Isso, homogeneidade, está bem demarcado para vocês. Se eu permitir que cada um de vocês fabrique do jeito que vocês acham que tem que fabricar, eu vou ter lotes homogêneos ou não? Não, né? Como é que a gente faz para garantir a homogeneidade? A gente determina que todo mundo, quando for fazer uma coisa, tem que fazer igual. Por isso que quando vocês pegam um bolo de caixa, tem um passo a passo que vocês vão seguir. Se vocês fizerem diferente do que aquele passo a passo que está mostrando lá na caixinha do bolo, o bolo de cada um de vocês vai sair com uma qualidade diferente. Agora, se todo mundo executar da forma que está lá na caixinha, é para o bolo de vocês sair, independente de quem tenha feito, se for feito nas mesmas condições, tá? O bolo vai sair com a mesma característica. Então, o objetivo do POP, gente, tá? Não é ensinar. Exatamente por isso que é muito importante, na hora que a gente está entrando numa empresa, que eu aprenda, né? Não como executar uma tarefa, mas que eu aprenda como executar aquela tarefa de modo que se eu executar, se a Edilene executar, se o Gustavo executar, se a Yasmin executar, todo mundo faça da mesma forma para que no final o produto entregue, né, o produto final, ele não apresente diferenças na qualidade. Então, o objetivo do POP é padronizar, como o Gustavo falou. O que é padronizar? É garantir que todo mundo faça da mesma forma. Porque se a gente pedir para vocês executarem uma tarefa e não disser para vocês, olha, primeiro pega o pão, passa a manteiga na parte interna do pão, né? Vamos lá. Vou fazer aqui o meu procedimento para o misto quente. Então, o que a gente precisa para fazer o misto? A gente precisa de pão de forma. Por exemplo, o Gustavo até usou um pão diferente, um pão massa grossa. Outros já usaram o pão de forma. Então, eu vou determinar assim. Para poder fazer o misto na minha lanchonete, tem que ser pão de forma. Queijo. Presunto. Presunto e manteiga. Pronto, esses são os produtos. Equipamento, o que eu vou precisar? Sanduicheira. Pronto, aí agora como é que eu tenho que executar? O que eu preciso fazer? Né? Eu vou fazer, quero que vocês executem da seguinte forma. Isso, exatamente, né? Aí aqui eu tenho o quê? As matérias-primas, pão de forma, queijo, presunto, manteiga. E aqui eu tenho os equipamentos, tá? Aí eu vou dizer para vocês assim, olha, eu quero que vocês façam um misto para mim, mas eu quero que vocês façam da seguinte forma. Então, como é que vocês vão fazer? Passar manteiga na parte interna do pão. Né? Na parte interna do pão. Beleza. Adicionar uma fatia de queijo. Uma de presunto e outra de queijo. Eu quero que o presunto fique no meio de 2 fatias de queijo. Né? Manteiga, Rondinelli, não maneira, manteiga. Tá? Então, em sanduicheira pré-aquecida por 5 minutos, deixar até dourar. Pronto. Retirar e comer. Tá aí. Se eu pedir agora para vocês fazerem, né, um misto da forma que eu quero que vocês façam o misto, de modo que se for o Gustavo que fizer, se for a Yasmin que fizer, se for a Gabriele que fizer, então, no final, eles não vão usar o jeito que eles querem fazer, eles vão seguir esse passo a passo. Isso é um POP. Então, o objetivo do POP não é ensinar a gente a executar uma tarefa, mas é fazer o quê? É padronizar, é garantir que todo mundo faça igual. Exatamente por quê? Porque quando a gente fabrica uma coisa, a gente está fabricando um lote. E a principal característica desse lote é que eles têm que ser o quê? Homogêneo. Significa o quê? Que se eu tiver lote 1
lote 2, lote 3, lote 4, lote 5 do mesmo produto, esses lotes, eles precisam ter as mesmas características. Isso que garante para a gente o que a gente chama de homogeneidade. Entenderam? Tá? Então, o objetivo do POP não é ensinar. Por isso que quando vocês entram em uma empresa, a primeira coisa que vocês precisam receber é treinamento, tá? Por isso que eu mostrei para vocês aqui, né? Quando vocês chegam a uma empresa, a primeira coisa que vocês têm que receber é treinamento. O que significa receber o treinamento? Eu vou ser ensinado o que eu tenho que fazer, eu vou ser ensinado como eu devo pesar, eu vou ser ensinado como eu devo retirar uma amostra, eu vou ser ensinado a misturar. Não, você vai ser ensinado a fazer do jeito que a empresa determinou. Por isso que toda a fabricação do medicamento, ele tem uma fórmula mestre, tá? Essa fórmula mestre tem exatamente tudo o que vocês, né, vão determinar. Então, quanto de matéria-prima eu vou utilizar, tá? Como que eu devo misturar, como que eu devo fazer as análises de controle, como que eu devo fazer as análises de controle em processo, como que eu devo fazer as operações unitárias, quais os equipamentos que eu vou utilizar para cada etapa. Exatamente porque se não ficar definido isso, e for pedido para vocês executarem, vocês vão executar da forma que vocês acham correto. Tá? Então, por isso que tem que ter bastante cuidado. Por isso que toda vez que a gente vai executar qualquer tarefa que seja desde limpar uma área, lavar um equipamento ou fazer uma tamização de uma mistura, um exemplo, né? Tudo para isso existe um POP, foi como o Gustavo fez. Por exemplo, na faculdade, eu me lembro, tinha uma moça que ela limpava, ela era responsável lá pelo serviço de limpeza lá da faculdade, lá do Florence. E eu me lembro que uma vez eu vi ela limpando um corredor, aí eu perguntei para ela, né, da forma como eu vi ela limpando o corredor, eu perguntei para ela assim, tu já trabalhou em um hospital, não já? Aí ela começou a rir e perguntou assim, já, professor, como é que o senhor sabe? Eu falei, pela forma como tu limpa. Diferente da gente, que varreria e limparia de uma forma desordenada, ela ia limpando, né, fazendo com que o esfregão dela fizesse um movimento de S. Então, geralmente, eu recebi esse treinamento quando eu trabalhei na indústria, então tem uma forma padronizada. Então, pela forma como ela estava limpando, eu sabia que ela tinha recebido um treinamento de como ela deveria limpar o ambiente, tá? Então, o POP, né, que é um procedimento operacional padrão, ele é exatamente o quê? Ele é um procedimento escrito, tá? Então, tem que ter um registro dele, ele tem que estar escrito e disponível. Ele vai fazer o quê? Ele vai fornecer as instruções para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa realizar as operações, né? Então, o objetivo aí do POP é garantir, ele vai te dar as instruções para que eu possa realizar operações, não precisam necessariamente específicas, de um dado produto material, mas de natureza geral, né? Então, operação, limpeza de equipamento, validação de processo, limpeza de instalação, controle de ambiente, amostragem, inspeção, ou seja, qualquer atividade que eu vá executar numa farmácia com manipulação ou numa indústria, eu tenho que ter um procedimento me dizendo como que eu tenho que executar aquele procedimento, tá? Junto com o POP, a gente pode ter um documento anexo que a gente chama de registros, tá? Para que servem os registros? Os registros, eles servem para que a gente possa exatamente fazer o quê? Para que a gente possa garantir aí que quando eu fiz a minha atividade, aquela minha atividade, ela me trouxe um resultado, tá? Esse resultado, ele precisa, né, ficar guardado exatamente para quê? Para que, caso seja necessário eu avaliar se alguém fez aquela tarefa como foi pedida, ou o resultado daquela tarefa, por exemplo, né? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um registro analítico. Só um minutinho, tá? Então, quando a gente vai fazer isso, a gente precisa registrar o resultado. Por exemplo, vocês já passaram pelo estágio de farmácia comercial, sem manipulação, crianças de drogaria? Quem que já passou aí pelo estágio de farmácia comercial? Yasmin já, Ariane já, beleza. Por exemplo, vocês fizeram controle ambiental? Vocês fizeram controle de ambiente? Tinha que medir temperatura e umidade, lá, principalmente da área de estoque. Isso, né? Aí, ó, o que vocês faziam? Vocês iam lá no termômetro, no termigrômetro, checava, né? Isso, geladeira, tá? Qualquer coisa que precisa fazer monitoramento de ambiente, né? Temperatura e umidade.
tem um termohigrômetro, né, que é um equipamentozinho que mede a temperatura e a umidade. Aí o que vocês faziam? Vocês iam lá, olhavam, por exemplo, né, a temperatura da geladeira, tinha que estar entre 2 e 8 graus. Vocês olhavam lá, estava 6 graus. O que vocês faziam com aqueles 6 graus? Vocês ficavam com ele na cabeça ou vocês escreviam ele em algum lugar, Gustavo? Professor, a gente escrevia, tinha uma tabela do lado da geladeira que a gente escrevia a temperatura e o horário, Isso. e a data. O nome dessa tabela a gente chama de registro, né? Então, alguns procedimentos, Exatamente. isso, alguns procedimentos, né, eles podem estar acompanhados de registro. O registro é exatamente para que a gente possa, né, utilizar. Um dos registros mais comuns, depois eu vou mostrar para vocês outros exemplos, um dos registros mais comuns que a gente tem é o certificado de análise. O que é o certificado de análise? É onde a gente vai colocar o resultado das análises que nós fizemos, tanto das análises de identificação qualitativa, quanto das análises de quantificação ou de pureza. Então, aqui a gente vai ter, né, o teste que vai ser feito, a gente vai ter ali o que a gente espera daquele teste, então qual é o padrão. Então, por exemplo, vamos supor lá que eu esteja trabalhando com ácido acetil salicílico. O que eu espero da matéria-prima do AS? Que ele seja um pó branco, né, de cheiro característico, ele tem um cheiro levemente de vinagre. Então, aqui vai ter essa especificação e o resultado na hora que eu for analisar, o que eu tenho que ver? Ele é um pó branco? Ele tem cheiro característico? Tem. Então, eu vou lá e registro o resultado dele. Então, tem vários tipos de registro. Tem o exemplo aí que o Gustavo usou, né? O registro ambiental, que a gente coloca lá a temperatura e o horário que foi checado, e assim sucessivamente. Então, lá no meu POP, eu posso estar acompanhado do registro, tá, da atividade. Quando vocês fazem um treinamento, esse, né, treinamento ele fica registrado lá para garantir que a pessoa foi treinada naquela tarefa, para que a pessoa, né, a gente possa saber exatamente as questões relacionadas aí a como foi executada. Exatamente os registros é que dão para a gente o poder de voltar no tempo, como eu costumo falar bastante, né? O que é voltar no tempo? Caso a gente tenha um desvio de qualidade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, né, voltar no tempo para saber onde é que foi que aconteceu aquele desvio de qualidade, tá? Então é muito importante que a gente leve isso em consideração. Beleza até aqui? Ok. O que é muito, 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 muito importante quando a gente vai escrever um POP, né? O que é muito, 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 muito importante que a gente vai escrever um POP. Vou colocar aqui e vou mostrar um texto. Talvez você já conheça esse texto, ele está disponível aí na internet, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Vocês sabem o que é um dito popular, um ditado popular? Né? Dito popular é um ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, é um dito popular. Beleza, eu vou mostrar para vocês como que a gente tem que ter cuidado. Isso, galinha que acompanha pato morre afogado, exatamente. Esse é um chamado dito popular. Eu vou mostrar para vocês um texto que ele é um ditado popular. E eu queria que vocês me dissessem, né, baseado no texto que eu mostrar para vocês, que ditado popular é esse, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, já que a gente está falando de padronizar, já que a gente está falando de executar uma tarefa, eu vou mostrar para vocês o texto em o mesmo ditado popular, escrito de formas diferentes, tá? Isso é muito importante, tá? Por isso que quando a gente vai realizar a escrita, né, a elaboração de um POP, o ideal é que ele deve ser escrito por quem faz a tarefa. Então, por exemplo, se eu sou o farmacêutico responsável pela manipulação, então eu devo escrever, junto com minha equipe, meu técnico, meus outros farmacêuticos, os POPs da manipulação. Se eu sou o farmacêutico responsável pela documentação técnica, então eu e minha equipe deveremos, né, ser os responsáveis por elaborar os POPs relacionados à documentação técnica e assim sucessivamente. Mas, enfim, vamos lá, né? Vou mostrar para vocês aí. E professor, Oi, pode falar. rapidinho. Então quer dizer que se um determinado medicamento de referência em relação a um outro medicamento similar, sendo que duas empresas diferentes, eles terão os POPs próprios, né? Isso, exatamente. Né? Apesar de ser o mesmo produto, mas cada Isso. empresa tem uma forma de fabricar o seu produto.
entendeu? Certo. Isso é Entendi. parte, tanto que os procedimentos, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado, Adolfo, né? Porque o que pode acontecer? Eu não posso pegar um POP de uma outra empresa e querer utilizar ele na minha. Eu posso até utilizar ele como base. Eu posso pegar aquele POP e dizer assim, ele executa de tal forma. Ah, Sim. mas minha empresa não tem tal equipamento, minha empresa não tem tal estrutura, o que eu posso fazer? Eu adequo aquele POP às condições da minha empresa. Mas duas empresas nunca vão executar, duas empresas diferentes, elas nunca vão executar a mesma tarefa de forma igual. Por isso que elas padronizam como que elas querem que as tarefas na empresa delas sejam padronizadas, sejam executadas. Tanto que se você trabalhar numa indústria e mudar e for para outra indústria, você vai ter que receber os novos treinamentos naquela indústria, entendeu? Exatamente porque a tarefa em si é padronizada, né? Como por exemplo, como pesar. Usar uma balança, todo mundo aprende como usa uma balança. Então, isso é fácil, isso é um conhecimento que a gente traz. Agora, os cuidados, como que eu devo pesar, que tipo de material vai em cada balança, aí isso quem determina é a empresa para que ela possa padronizar aquela tarefa, entendeu? Mas é isso mesmo. Então, duas indústrias, elas vão ter os procedimentos próprios dela, tá? O que é muito importante? Quando vocês, né, formarem, vocês vão querer mostrar trabalho. Então, vocês vão escrever uns procedimentos bem bonitos, etc e tal, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Se vocês não escreverem adequado a quem executa a tarefa, o procedimento de vocês vai servir para nada. Então, vou mostrar para vocês um exemplo que eu gosto de mostrar bastante, tá? O que é importante? Toda vez que a gente vai escrever um procedimento, primeiro, esse procedimento ele deve ser escrito por quem executa aquela tarefa, tá? Então, se eu sou o técnico da produção, eu vou escrever os procedimentos da produção. Se eu sou um farmacêutico do controle de qualidade, eu vou escrever os procedimentos do controle de qualidade e assim sucessivamente. Mas o que é importante? Independente de qual seja o setor, independente de qual seja o nível, qualquer pessoa alfabetizada, ela deve ser capaz de executar a tarefa que está escrita no POP. Por isso que, como eu mostrei aqui para vocês, né? Por exemplo, vamos fazer o misto. Se eu pedir para vocês fazerem o misto, né? Se eu der para vocês esse espaço, vocês não conseguem executar para mim? Passa pão, manda na parte interna do pão, adiciona uma fatia de queijo, depois uma de presunto, depois outra de queijo. Em uma sanduicheira pré-aquecida, né, por 5 minutos, deixar o pão até dourar, retirar e comer. Se eu pedir para vocês fazerem isso aqui, não fica fácil de vocês executar essa tarefa? Tá? Então, simplesinho. Então, o POP, ele tem que seguir da mesma forma. Por que que isso é importante, né? Então, cada pessoa tem uma forma de escrever. Tem pessoas que escrevem de forma mais simples, tem pessoas que escrevem de forma mais elaborada, tem pessoas que escrevem de forma mais objetiva, tem pessoas que escrevem de forma mais, né, detalhada. Lembra aí qual é o objetivo do POP? Qual é o objetivo do POP? Em crianças? Garantir que todos façam a mesma, que tenha o mesmo fim, que tem que ser homogêneo o lote. Isso, que todo mundo faça igual. Então, se eu der uma tarefa, todo mundo tem que fazer aquela tarefa de forma igual, tá? Para que não haja. Porque se cada um fizer de uma forma diferente, a gente não vai ter homogeneidade lá no nosso produto. Então, eu tenho que garantir que todo mundo faça de forma igual. Por isso que, em geral, o primeiro POP, né, de uma empresa é um POP que explica como que o POP deve ser elaborado. Então a gente chama de POP do POP. É o POP que diz como é que os POPs têm que ser elaborados. Porque se eu não tiver um procedimento que determina como é que deve ser o meu POP, cada um vai escrever o POP da sua forma. Vou mostrar isso para vocês. Vamos lá, eu vou dar aí um minutinho para que vocês leiam. Vou aumentar aqui a tela, né? Por trás desse texto tem um dito popular, tem um ditado popular, né? Como eu falei para vocês. Ditado popular, água mole, temperatura, tanto bate até que fura, né? Gavião que não ouve chamado de galinha, pintinho que não ouve chamado de galinha, gavião vem e come, né? Pato que galinha que acompanha pato morre afogado. Isso é um dito popular. Então tá aqui, eu vou mostrar para vocês um texto escrito de 5 formas diferentes e queria que vocês me desvendassem qual é o dito popular atrás desse texto aqui. Então eu vou dar um minutinho aí para vocês lerem e pensarem e me disser qual é o ditado popular que está atrás desse texto aqui que eu escrevi. Vamos lá, dá um minutinho para vocês pensarem ao tempo que eu tomo uma água aqui.
E aí, quem pode me dizer qual é o ditado popular por trás desse texto aqui? Alguém saberia me dizer? Ou o texto está muito complexo? E aí, crianças? Guilherme não sabe. Yasmin também não sabe. Gustavo também não. Beleza. Tá, ficou complexo, né? No nível de doutorado, tem muito detalhe de sacarídeo, de fórmula C12, H22O11, obtido através da fervura, da evaporação da H2O do líquido, resultante em prensagem do caldo da ramínea, Saccharose officinarum linnae. Tá muito complexo, né? Beleza, eu vou transformar vou deixar esse texto um pouco mais simples para vocês. Pronto, tá aí, ó. É o mesmo texto, só que eu escrevi de uma forma diferente. Dá uma lidinha aí e vê se vocês conseguem me dizer qual é o ditado popular por trás desse texto. Professor, tá aparecendo um negócio na frente do texto. Pronto, melhorou, resolveu agora? Agora sim, agora sim. Beleza. E aí, conseguiram adivinhar qual é o ditado popular por trás desse texto? Tá escrito mais simples. E aí, o que vocês acham? Dá para adivinhar? Não dá? Eu diminuo o nível aí do texto. Se o texto está muito complexo. Ou e aí? Alguém se atreve aí? O Gustavo não conhece esse ditado. Eu vou dizer, eu vou mostrar para vocês que vocês conhecem esse ditado. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Isso, exatamente, Adolfo, isso aí. Mas percebeu aí, ó, o Adolfo ele conseguiu, né, acertar. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Mas percebe aí, ó, que existem diversas formas, né? Por exemplo, ó, tá aí, ó, mesmo texto escrito de forma mais simples, né? Açúcar, quando não submetido à refinação, apresenta-se em blocos sólidos de pequenas dimensões, forma tronco piramidal, tem sabor deleitável, dá secreção alimentar das abelhas, todavia não muda suas proporções quando sujeitos, tá, à compressão. Aí ficou mais fácil, ó, eu saí do doutorado, né, muito mais detalhe, muito mais coisa, só que muito mais complicado de se entender, vim para a graduação, aí a gente pode escrever isso mais simples ainda, ensino médio. Açúcar não refinado sobre a forma de pequenos blocos tem sabor agradável do mel, porém não muda de forma quando pressionado. Dá para escrever isso mais simples? Dá, né? Açúcar mascavo em tijolinhos tem sabor adocicado, mas não é macio ou flexível. E tem até a gente chegar no ditado popular, né? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai escrever um pop, tá? Então, a primeira característica que a gente tem que ter do pop é que a linguagem dele tem que ser simples, né? A gente coloca detalhes, mas os detalhes é colocar em etapas, tá? O detalhe é colocar em etapas. Tanto que aqui, ó, passar pão, né? Passar manteiga na parte interna do pão. Então, é uma etapa. Segunda etapa, adicionar fatia de queijo, uma de presunto e outra de queijo, né? Então, adicionar uma fatia de presunto, uma de queijo e depois outra
de queijo, colocar em sanduicheira pré-aquecida, ou seja, tem que ser, quando a gente escreve um procedimento, por isso que o adequado é que o procedimento, né, ele seja escrito exatamente por quem executa aquela tarefa, porque às vezes quando a gente vai colocar as questões relacionadas aí a ter que escrever um procedimento, se esse procedimento ele for muito complexo, ele tiver muitos termos técnicos, ele for muito complicado de ser entendido, quem for executar, ou seja, quem for seguir aquele passo a passo, vai ter dificuldade e, consequentemente, vai errar ou não vai fazer os procedimentos adequados, e isso pode influenciar na qualidade final do nosso produto. Então, é muito importante que a gente leve em consideração isso, tá? Então, é importante aí que o nosso POP, né, ele seja simples, ele seja direto e ele seja eficaz. Então, quando vocês forem elaborar e revisar, né, o principal papel aí do farmacêutico, que é responsável pelo sistema de qualidade, é fazer a revisão e a aprovação dos POPs. Quem escreve é qualquer funcionário do setor, ele pode escrever um procedimento para execução de uma tarefa, e o farmacêutico vai fazer a revisão e a adequação lá do meu procedimento. Então, é importante, né, que o que for escrito é o que deve ser feito, então você não pode mudar. Se você tem um procedimento que você acha que ele pode ser melhorado, e você acha que tem etapas que podem, né, ser retiradas ou serem modificadas, o que você tem que fazer? Você faz a modificação do POP, pede a revisão dele, e se for aprovada as revisões e as modificações que foram feitas, aí você pode executar daquela forma, mas até o POP ser liberado para o setor, eu tenho que executar conforme o POP vigente, tá? Então, isso é muito importante que a gente leve isso em consideração, tá? Então, para a gente poder fechar nossa aulinha de hoje, vou mostrar aqui para vocês, né? Se vocês forem lá na internet, existem diversos modelos de POP, vou colocar aqui para vocês, ó. Se a gente for na internet, então, tem POP para praticamente tudo, mas como o Adolfo falou para a gente, né? Cada empresa, ela vai ter o seu POP, tá? Então, não vou aumentar aqui, é só para vocês terem uma noção. Quero que vocês entendam aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagem melhor. Deixa eu ver se aqui está maior. Tá? Ah, esse aqui está maior. Então, o que é importante? O POP, ele sempre vai ter o quê? Né? Ele vai ter um cabeçalho com as informações da empresa, as informações do procedimento. Ele vai ter um rodapé, onde vai ter pelo menos aí 2 ou 3 assinaturas. Então, quem elaborou, quem revisou e quem aprovou, o gerente da área técnica, né, o farmacêutico é responsável pela garantia da qualidade, ele é responsável pela aprovação, tá, pela aprovação dos procedimentos da área técnica. Então, tudo que relacionar produção, tudo que relacionar controle de qualidade, tudo que estiver diretamente ligado à área técnica, a aprovação vai ser pelo responsável da garantia da qualidade, que é o responsável técnico. Mas lembra lá que eu falei para vocês que na fabricação todo mundo é responsável pelo sistema de qualidade. Então, a gerência administrativa, ela também vai ser responsável por ter os seus procedimentos, como contrata funcionários, como é que dá férias para os funcionários, como é que faz treinamento para os funcionários, educação continuada e assim sucessivamente. Tá? Então, a área administrativa também vai ter os procedimentos dela, como é que faz um fechamento de caixa, parte da contabilidade, cálculo de salário e assim sucessivamente. Então, quem que vai ser responsável, né, por aprovar os procedimentos da área administrativa? Geralmente, o administrador da empresa. Tá? Então, por isso que, quando a gente vai trabalhar no local, a gente pode ter um administrador e pode ter o responsável técnico. Às vezes, o próprio responsável técnico também é o administrador da empresa. Isso vai depender muito do fluxograma, tá? Mas cada um tem as suas responsabilidades. Então, se vocês observarem, ó, né, a gente tem POPs dos mais diversos tipos, mas todo POP, mesmo que sejam de empresas diferentes, ó, vou colocar aqui, ó, todo POP ele vai ter um padrão. Então, o padrão é o quê? É um cabeçalho, as informações da empresa, um rodapé com as informações de quem elaborou, de quem revisou, de quem aprovou, e o corpo do POP. O corpo aí vai ter, isso aí pode diferenciar, vou mostrar aqui para vocês os meus, tá? Então, o corpo, ele pode, tá, ser diferente de empresa para empresa. Cadê meu POP? Só um minuto. Então, as questões relacionadas aí à nossa documentação, tá? Ela tem um padrão, mas como esse padrão vai ser executado, isso pode variar de empresa para empresa, tá?
que é importante aí na hora que a gente vai... Ué, cadê meus pops? Ah, tá, peraí, eu já pego aqui para vocês. Tá? Só um minutinho aqui, deixa eu pegar aqui. Pop. Por exemplo, né? Quando a gente for fazer a nossa primeira prática, vocês vão receber, comigo vocês não vão ter roteiros de prática, né? Comigo vocês vão ter procedimentos operacionais padrão. Então, por exemplo, tá aqui, esse é o nosso primeiro POP. Então, tá aqui, ó, cabeçalho, como eu falei para vocês, né? Todo POP, ele tem um padrão, isso vai variar de empresa para empresa. Então, tá aqui o cabeçalho do nosso POP, para que ele serve, os objetivos, os materiais que vão ser utilizados naquela prática, e os procedimentos, né? Selecionar para amostragem uma matéria-prima, preencher a ficha de amostragem, preencher 2 etiquetas para cada material amostrado, calcular a quantidade de material, classificar os materiais. Se for sólidos, né, coletar de 3 pontos diferentes. Se for soluções, retirar uma amostra de um ponto médio, né? Formas farmacêuticas, cápsulas, sachês, comprimido, retirar uma quantidade calculada de pontos aleatórios da embalagem, armazenar no saco de amostragem previamente etiquetado, e assim sucessivamente. E aqui está o nosso registro, ó. Viu que esse primeiro POP nosso, ele tem um registro, tá? Então, para vocês poderem ir, eu vou postar ele no conteúdo da aula de hoje, que a gente vai começar a utilizar ele na próxima prática. Muito provavelmente, estou só aguardando aí a coordenação passar para a gente, mas provavelmente a gente deve começar as nossas aulas práticas já na semana que vem, tá? Assim que a coordenação passar para a gente, a data direitinho, os horários, eu passo para vocês a respeito disso, tá? Mas isso aqui seria o exemplo de um POP para a gente, ok? Até aqui, tudo bem? Ok, tá? O segundo documento que eu vou mostrar para vocês, né, é o que a gente chama de especificação técnica, tá? Esse é o segundo documento que eu vou falar. O manual da qualidade e o boletim a gente vai falar na próxima aula, tá? Até a gente vai fazer uma atividade de preenchimento dos registros, tá bom? Para vocês poderem entender como é que preenche os registros, que é importante, tá? Então, o segundo documento que a gente tem é o que a gente chama de especificação técnica, tá? E o que é a especificação técnica? Ela é um conjunto, tá, de requisitos que o nosso material, matéria-prima, nosso material de embalagem, ele tem que ter. Que requisitos são esses? Assim como o POP, ele padroniza a tarefa, a especificação técnica, ela padroniza a matéria-prima que vai ser utilizado, o insumo que vai ser utilizado, exatamente por quê? Por exemplo, né, vocês conhecem amido? Amido de milho, todo mundo conhece? Para que serve amido, Gabi? Depende, pode ser. Sim, pode fazer. Ah. Sim, mãe. Pode fazer. Meu Deus, mãe. Como a mãe falou aqui, para engrossar, mingauzinho também. Tá? Isso, serve para fazer mingau, mas também serve. Pera aí, Gabi, não fecha teu áudio, não, volta aqui. Serve para fazer mingau, certinho, tua mãe tá correta. Dá consistência também. Para dar consistência, isso. Mas pra gente, na farmácia, para que serve o amido? Dá volume. Isso, ele serve pra gente, então, como o quê? Farmacotecnicamente falando. Ele serve como excipiente, né? Aí a minha pergunta é, o amido que a gente usa para fazer o mingau, é o mesmo amido que a gente usa como excipiente para poder fazer uma cápsula? Hein, Gabi? Gabi? Eu acho que não, professor. Isso. Eu acho... Não ache, tenha certeza. Eles são diferentes. Apesar de serem amido, mas eles têm o quê? Eles têm características diferentes, porque cada um é utilizado para uma finalidade. Então, quem que vai determinar, na hora da gente comprar a nossa matéria-prima, qual é o... Porque na hora que você chegar para o teu fornecedor e disser assim, olha, eu quero comprar amido, o teu fornecedor vai olhar para ti e vai dizer assim, mas tu quer amido para quê? Para utilizar numa análise, tu quer amido para ser utilizado na fabricação de um alimento, grau alimentício, tu quer um amido para ser utilizado na fabricação de um medicamento, ou tu quer um amido para fazer mingau,
né? Exatamente porque cada amido, ele vai ter lá um conjunto de características, e esse conjunto de características, onde é que a gente vai encontrar ele? A gente vai encontrar na especificação técnica. Se vocês abrirem a farmacopeia, vocês vão ver que lá na farmacopeia, na monografia de cada produto, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar características analíticas, né? Quais são as análises que têm que ser feitas e o que você espera daquela análise. Vocês vão encontrar características para armazenamento e transporte da tua matéria-prima e vocês vão encontrar como que devem ser executadas as análises de cada teste que estão previstos lá na farmacopeia. Tá? Então, o que acontece? A especificação técnica, ela é exatamente isso aqui. Ela é um documento que a gente vai ter lá um conjunto de informações, tá? Essas informações são informações analíticas, são informações relacionadas a armazenamento e transporte, são informações relacionadas ao aspecto, são informações relacionadas à guarda, são informações relacionadas a, caso aquele produto precise ser destruído, ele pode ser classificado como um produto, um lixo comum, ou ele precisa sofrer um tratamento. Lembra lá, né? O nosso PGRS, nosso Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, tá? Então, tudo um conjunto de informações para aquele material que a gente vai utilizar, tá? Então, exatamente, para cada área que a gente for trabalhar, a gente vai ter uma especificação técnica com um conjunto de informações. Então, a especificação técnica ela é elaborada também pelo farmacêutico, tá? E é exatamente ele que vai determinar, na hora que a gente estiver lá, na hora da compra do nosso material, então, quando a gente estiver lá no iniciozinho do nosso fluxograma, vou comprar os meus materiais. Então, estou bem aqui e vou fazer a aquisição junto do meu fornecedor. O que eu faço para poder comprar uma matéria-prima, um material de embalagem? Eu digo para o fornecedor qual é a característica que eu quero que o meu produto tenha. Por quê? Porque aquele fornecedor ele pode ter aquele mesmo produto com características diferentes. Então, ele pode ter amido para fazer mingau, ele pode ter amido para ser utilizado em análise, ele pode ter amido, né, para poder fabricar alimento, ele pode ter amido utilizado para fabricar medicamento. Então, cada um desses vai ter o quê? Vai ter uma especificação técnica distinta. Então, a especificação é isso, tá? Entenderam até aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Tá? A especificação técnica, a gente tem aí para diversos tipos de produto, tá? Então, desde produtos eletrônicos, eles têm uma especificação técnica, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Só um pouquinho. Cadê? Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente procurar lá na internet, né? Em várias fichas de especificação técnica, né? Eles vão dar lá as características, né? Nome do medicamento, princípio ativo, ácido tiocítico, né? O produto ele vai ser marcas comerciais disponíveis no mercado, indicações, que ele vai ser utilizado. Serve tanto para medicamentos, quanto ele serve para matérias-primas, tá? Então, se a gente for procurar aí na internet, a gente tem várias formas de ter ficha técnica aí, isso vai de acordo, né, com a característica do produto que a gente está trabalhando. Então, se vocês procurarem aí, ó, cada material, ele vai ter uma ficha técnica equivalente lá para o produto que a gente está trabalhando. Então, vai ter especificação técnica para matéria-prima, eu posso ter especificação técnica para equipamento, né? Por exemplo, o Eliésio, que é responsável pelo laboratório, a gente precisa comprar uma estufa nova. Aí ele veio me perguntar, professor, qual é a faixa de temperatura que o senhor precisa da estufa? Aí eu falei para ele, olha, Eliésio, eu preciso de uma estufa que ela aqueça de 50 graus até 200 graus, né? Porque na hora que tu vai comprar a estufa, tem estufa que aquece até 100 graus, tem estufa que aquece até 80 graus, tem estufa que aquece até 300 graus. Então, a gente tem especificação técnica para praticamente tudo. Ela serve exatamente para que na hora que a gente vai fazer a aquisição do equipamento, na hora que a gente vai fazer a aquisição da matéria-prima, a aquisição do insumo, a gente possa, né, junto ao nosso fornecedor, dizer para ele que tipo de material a gente vai querer. Então, se vocês procurarem na internet, ó,
tem diversos modelos de especificações técnicas que a gente pode utilizar. Beleza? Até aqui, alguma dúvida? Até aqui, alguma dúvida? Professor, Pode falar, especificações Guilherme. técnicas é só para matéria-prima, né? Não, tu pode ter especificação técnica para qualquer material, para qualquer equipamento, para qualquer estrutura. A especificação técnica, Guilherme, é para que você diga quais são as características que você quer para aquele produto, para aquela matéria-prima, para aquele material de embalagem, para aquele equipamento, tá? Então, ela é um conjunto de informações sobre um equipamento, sobre uma matéria-prima, entendeu? Então, a especificação técnica é esse conjunto de informações, normas, forma de armazenamento, transporte, instalação, características analíticas, se for produto, e assim sucessivamente, tá? Então, isso que é o que é para a gente especificação técnica. Beleza? Ok, vamos lá. Dever de casa. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer um novo mapa mental, tá? Só que esse mapa mental, vocês vão fazer o seguinte, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui um slide para ficar mais fácil para vocês poderem entender. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer um novo mapa mental, tá? Mapa de responsabilidades. Responsabilidades. Professor, como assim um mapa sobre responsabilidades? Como eu falei para vocês, as boas práticas de fabricação, ela é de responsabilidade de quem? Da gerência. Gerência técnica. Quem é a gerência técnica? É o RT, né? Farmacêutico. Então, tá lá o farmacêutico, ele tem responsabilidades dentro do sistema de boas práticas, eles têm as responsabilidades que são dele. E também é responsável, né? As boas práticas também é responsável a gerência administrativa. Então, a gerência administrativa também, ela é responsável, tá? Pelas boas práticas de fabricação. Quem é responsável pela gerência administrativa? Geralmente é um administrador, ou uma pessoa da área de humanas aí, né, que é responsável aí, pode ser um administrador, pode ser um gestor, e assim sucessivamente. Só que tanto a gerência técnica, né, que é o farmacêutico, quanto a gerência administrativa, ele tem suas responsabilidades. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui para vocês. Mostrei para vocês aí a especificação técnica, né? Para que serve a especificação técnica? Para que a gente possa comprar um material, um produto. Pode ser um equipamento, pode ser uma matéria-prima. Se eu for comprar um equipamento para a área de produção, né? Então, quem que vai ser responsável por elaborar a especificação da área de produção? O farmacêutico ou pessoa encarregada ou designada por ele. Então, a especificação de matérias-primas e materiais de embalagem, ela é de responsabilidade do farmacêutico, tá? Então, essa é uma das responsabilidades da gerência técnica. A gerência administrativa também tem as suas responsabilidades, tá? Por exemplo, prover recursos financeiros. Quem que tem que prover para poder comprar material, para poder contratar pessoas? A parte de gestão financeira é da gerência administrativa. Então, vocês percebem aí, né, que cada gerência tem as suas responsabilidades. Então, o que vocês vão fazer? A 301 e a 67, ela diz lá quais são as responsabilidades da gerência técnica e quais são as responsabilidades da gerência administrativa. Vocês vão montar um mapa com base nessas responsabilidades, ok? Beleza, vou só fazer a frequência de vocês. E aí, professor, Pode falar. é porque eu estava fazendo café aqui, fazer um mapa mental sobre a gerência técnica, gerência administrativa. Tu vai montar um mapa e nesse mapa vai aparecer quais são as responsabilidades da gerência técnica, farmacêutico,
e quais são as responsabilidades da gerência administrativa, no mesmo mapa, tá? Então, vocês vão ter um mapa, vai mostrar as responsabilidades da gerência técnica e da gerência administrativa em relação às boas práticas de fabricação. Certo, Gustavo? Beleza. Só fazer a frequência aqui de vocês, tá? E, professor, aí esse outro mapa aí que eu fiquei sabendo hoje, o senhor já recebeu? Não, eu ainda não recebi o primeiro mapa, não. Já é para vocês começarem a deixar ele pronto, eu vou abrir a tarefa para vocês poderem mandar ele. Porque eu precisava fechar essa aula de hoje de conceitos, né? Na verdade, ainda faltam eu terminar alguns conceitos para a gente poder entrar em análise de matéria-prima, tá? Aí eu vou liberar a tarefa para vocês. Mas já deixem o mapa pronto para não acumular a tarefa, tá? Beleza. Gabi, pode fazer o mapa tanto em aplicativo, vocês podem utilizar o MindMaster e o Brandly para fazer o mapa, ou pode fazer numa folha de papel Chamex desenhado, não tem problema nenhum não, tá? Eu aceito nos dois formatos. Pode ser tanto lá no Gustavo, vai lá, deixa de ser preguiçoso, pequeno. Vai lá no sala de aula, tem um post sobre mapa mental. Lá nos 2 vídeos que eu postei, ele dá a sugestão de quais aplicativos vocês podem utilizar. Beleza? Ai, Gustavo, tu me mata. Dia 9. Então, vamos lá. Aula online. Sistema de qualidade. E BPF. Nossa aula de hoje. Documentação técnica. Beleza. Na hora que eu for chamando vocês, vocês dão um ok aí pra mim, tá? Adolfo tá aí? Tá. Adolfo. Beleza. Alexandre tá aí? Alexandre não tá. Ariane tá. Beleza. Bianca. Beleza. Edilene. Evelyn. Flávia. Gabi. Beleza. Gustavo, tá aí. Bianca. Jazis foi a que estava acompanhando, né? Jéssica. Larissa. Beleza. Luiz Guilherme. Beleza. Raquel. Chayan. Ah, Chayan já falou comigo. Yasmin tá aí. Tem 2 Yasmin. Yasmin Ferreira. Da Menezes, beleza. Yasmin Souza Pavão. Ok. Crianças, então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, estão liberados.